Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Fala, galera da rádio 104,9 Sol Leste FM. Olá a todas as pessoas que estão escutando a gente pelo nosso podcast, pelo nosso YouTube. Muito obrigada a quem está agora nos assistindo, nossos ouvintes. Hoje o nosso episódio vai ser super interessante. Vamos falar de resistência, amor, futebol, esporte e como isso tudo pode ajudar na nossa saúde mental e também no orgulho de ser quem nós somos. Gente, esse episódio e todos os outros que estamos apresentando aqui, você vai encontrar domingo às 6 da tarde no Spotify, segunda, 4 da tarde na Sol Leste FM 104,9 ao vivo, de 4 às 5. E por último, no YouTube, na íntegra, o vídeo completo para vocês, segunda, 8 horas da noite. Hoje, eu e Jade recebemos aqui com muito orgulho e alegria John Maia. John Maia, que não é só o vice-presidente da Liga Gay, do Futebol 7 para a comunidade LGBTQIAPN+, que também participou da Copa Elos da Diversidade 2021, Liguei Etapa Nordeste 2023 e também de Torneio Cearense de Futebol LGBTQIAPN+, de 2024. E para além disso, não suficiente, John Maia também é engenheiro de alimentos pela UFC, mestre em ciência e tecnologia de alimentos também pela UFC e professor de inglês desde 2019, que trabalha em escolas de idioma na Prime School, Will Pro e atualmente na Rockefeller. Esse é o seu currículo maravilhoso e ele vai trazer aqui pra gente muito conhecimento e muita experiência da sua trajetória, de como foi construir esse time até hoje e quais são os impactos que vão causar e que causam na saúde mental desses jogadores. Bem-vindo, John. Bem-vindo, John. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado. Eu que agradeço de ter dado esse convite, essa oportunidade da gente estar falando mais uma vez sobre esse tema que é sempre necessário. A gente sempre está buscando fazer esses espaços de desconstrução, para que as pessoas aprendam junto com a gente, né? Que o futebol, o esporte é para todo mundo e não tem gênero, não tem sexualidade. Então nosso projeto nasce muito daí e eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês e com todo o público, né, também. Ai, perfeito, muito obrigada. E aí, a gente já vai entrando, né, amiga? Uhum. Contextualizando, que é isso? Um momento aqui, sabe? Mas a gente já vai entrar contextualizando, né, historicamente a história do futebol, né? Que a gente sabe que ao longo da história o futebol foi marcado como um espaço extremamente excludente, né? Então permeado por muito machismo, muita homofobia e muitos preconceitos que silenciavam tantas vozes, tantos corpos, né? Perfeito. E assim, durante muitas décadas, né, os jogadores, os torcedores, né, LGBTQIAPN+, foram muito invisibilizados e hostilizados mesmo, né? Como se não pudessem pertencer a esse espaço, como se não fosse um espaço que pudesse ser frequentado e, enfim, ocupado mesmo por pessoas que são formadas como, né, mais uma vez a gente trazendo, tem a ver com o episódio passado também, então assistam, terceiro episódio, estamos no quarto, sobre heteronormatividade o tempo todo, né? Então, quais os prejuízos disso, né, na saúde mental também, no emocional, e aí a gente queria, né, para conhecer mais a Liga, o time, esse projeto tão transformador, que como criou, como surgiu os Cangueceiros, a motivação e quando foi, como é que foi, conta pra gente. Pronto. O Cangueceiros, ele surgiu ali em 2019 e foi um pouco assim aleatório. Existia um grupo no Facebook dos LGBTs aqui de Fortaleza e escondido, por sinal, como sempre, né? E aí lá de repente um rapaz postou: será que só eu que gosto de futebol? Só eu como pessoa LGBT gosto de futebol? E aí a gente foi interagindo nessa postagem. Daí a gente criou um grupo no WhatsApp e começamos a combinar um dia para bater esse racha. Foi adiando, até que fomos. Chegamos na quadra do Cocó e lá mesmo a gente começou a jogar entre nós. Fomos 7, né, só nesse dia. E lá mesmo a gente já meio que sofreu homofobia,
nesse mesmo dia. Imagino. E aí, a partir daí, a gente não parou mais. A gente começou a agregar cada vez mais pessoas, e até hoje estamos aí. O negócio vai crescendo e a gente vai ficando. E esse nome, como foi? Então, acho que mais ou menos um mês depois que a gente surgiu, um rapaz do time, a gente falou, agora a gente tem que ter um nome. A gente vai fazer um time, tem que ter um nome. E aí ele pensou, sempre o Nordeste é retratado, é relembrado com a questão do cangaço, que faz parte da nossa cultura e tal. E é uma coisa muito homofóbica e tal, não sei o quê. Vamos ressignificar isso daí? Vamos colocar, ainda sem falar do trocadilho, né? Tá ali o GA prontinho para receber o Y depois. Prontinho. E aí a gente criou dessa forma, Cangueceiros. E foi mais pelo aspecto cultural mesmo, da nossa região. Só que hoje eu até tento já dar um plus nesse significado também, porque em toda matéria que a gente sai, em portais de esporte, sempre tem o pessoal falando, o Lampião estaria se revirando no túmulo com esse nome, não sei o quê. Nossa. Aí então vamos, mais motivo da gente usar esse nome. Ressignificar a palavra do cangaceiros para cangueceiros, para a gente também ocupar esse espaço e desmistificar essa história aí, que o Lampião ia estar se revirando por causa de LGBTs praticando esporte. Não tem nada a ver com isso, é puro preconceito. Então tudo que a gente puder ressignificar em termos de nomes, a comunidade LGBT está sempre fazendo isso. E vocês representam a comunidade e a nossa região, né? Sim. Achei genial, brilhante. Genial mesmo. Sim, que é para eles já saberem de onde a gente veio. Muito bem. Perfeito. John, e assim, é muito interessante isso, porque a gente fala de um lugar que é tão importante para tanta gente, né, que é justamente o esporte, e principalmente essa união, esse time, né. Hoje em dia eu acho que a gente sabe como o esporte é importante, não só por questões fisiológicas, né, mas também pela experiência, pelo movimento, por as relações, e como é cruel num espaço que deveria ser de todos, que é de todos, mas na prática, né, sofre muito preconceito, as pessoas se limitarem e deixarem de vivenciar isso por conta desses preconceitos. E eu acredito que como é importante a gente ter espaços para isso, porque, infelizmente, é para ser de todos, mas como ainda tem muito preconceito e como as pessoas se limitam a isso, limitam as suas experiências, a tudo aquilo que elas podem conquistar devido a esses preconceitos, né? Quantas pessoas não estão aí em casa, não só homens gays, mas da bandeira LGBTQIA+, que sempre sonharam em fazer esse esporte, em participar, mas também nunca se sentiram aceitos, né? Também nunca se sentiram parte daquele movimento, daquela tribo, por isso se limitaram. Então, importantíssimo a gente estar trazendo isso aqui e também entender melhor como é que a gente vê que isso se beneficia na prática, né? Você fazendo parte dessa história, você fazendo parte dos cangueceiros, eu imagino, assim, o quão é forte o relato de cada um. Sim. Assim, se eu pudesse, de verdade, eu traria todos aqui, mas devido a também a questão do espaço, né? Que limita a gente também. Trazer literalmente o time de futebol inteiro. Mas o @ tá passando aí, então é uma oportunidade de conhecerem, né, o time, a liga e todos os integrantes, os rostinhos. Isso. E quem quiser praticar também. Total. Parte mais importante, no caso, né? A parte mais importante. Agora, muito interessante o que tu falou agora, porque parecia que tu tava falando pra mim. Porque eu fui uma dessas pessoas. Eu deixei de praticar, sempre gostei de futebol, sempre assisti. Eu com meus primos. A gente até... O time que eu escolhi torcer veio justamente da disputa com meus primos. A gente tem que escolher, na época tinha que escolher um do Rio, um de São Paulo. O Rio não pegou muito, então hoje eu torço Corinthians. Um outro primo São Paulo e um outro Palmeiras. Porque a gente tinha que torcer diferentes para poder um rivalizar com o outro, né? Mas eu não jogava porque eu não me sentia confortável. Porque sempre era escutando, não sei o quê, gay, viado, não sei o quê. E aí aquilo ali ficava assim, será que eles estão percebendo? Será que não sei o quê? Porque eu ficava escondendo ainda. Então eu deixei pra lá, eu fiquei em casa mesmo, brincando de carrinho em casa sozinho, porque o futebol não era interessante pra mim. Até surgir o nosso projeto, Cangueceiros. Então eu tô toda semana agora praticando um esporte que durante, 2019 eu tinha 30 anos, tô contando.
Então, antes disso, foi uma vida praticamente inteira Sim. de exclusão. Então, eu sou um dos exemplos do time de alguém que foi excluído direto ou indiretamente por homofobia. E como o teu relato é tão rico, né? E muito identificatório, com certeza, para muitos que espero que nos escutem e isso atinja essas pessoas, né? E, na verdade, Sim. todo mundo. Porque diz de um apagamento da sua identidade, né? Sim. Do que você gostava de fazer, dos seus prazeres, dos seus interesses. E por conta de muitas violências, né? Que você sofreu por uma questão de ser quem é, né? Você não conseguiu exercer. E aí vem isso para transformar, né? Para ser tão potente. E, assim, vem de um lugar para além da prática do exercício físico, né? Porque existem muitos esportes que a gente vai se identificando cada um do seu jeito. Mas para um lugar de muito pertencimento, né? Como a gente falou de pertencimento, de muito orgulho também, né? Desse lugar que prolifera justamente isso, oportuniza e consegue tirar essas amarras que são tão abusivas. Sim. Né? Com certeza, perfeito. Total. É muito gratificante ver isso ocorrendo, né? Sim. Com o nosso projeto. Mais uma vez, né? O meu caso. Não tinha rotina de atividade física, no máximo a natação, aqui e acolá, mas nunca fui muito de atividade física. Aí eu até reflito às vezes, será que era por causa disso? Que me afastou até dos outros? Me afastou totalmente de praticar qualquer esporte, por alguma questão, por causa do futebol, por exemplo, que era o espaço que, de certa forma, realmente me excluía, né? Com aquelas pequenas violências. E é muito esquisito, não sei, talvez, para os outros, né, que fazem isso, que talvez para eles sejam, não, isso aqui é normal. Tipo, talvez até nem perceba que aquilo ali está afetando alguém. Eu acredito até que parte da minha família até fazia isso dessa forma. Porque eu tenho certeza que não é por não gostar de mim. Mas essas pequenas palavras que eu escutava em casa, ou que eu escutava falando de uma outra pessoa, que aí, vocês estão falando ali, então quando for eu vou escutar isso aqui também. Então aquilo ali foi me retraindo e me tirando de vários espaços, de várias oportunidades. Gerando insegurança também. Com certeza. Eu fui uma pessoa muito segura por muito tempo. Acredito. Tempo. E pra mim, muito está relacionado com isso, com a questão de sempre pensar que alguém vai me julgar, que alguém vai me colocar numa posição inferior por causa disso. Por causa da minha orientação sexual, que não é uma escolha, eu nasci assim. Só demorei a me reconhecer e me aceitar, assim, Perfeito. por causa do ambiente que eu vivo, né? E assim como eu, tem várias outras pessoas assim. Dentro do nosso time tem várias histórias interessantes. Hoje tem quantas pessoas a equipe? A equipe, ela fica ali flutuando entre 15 e 20. O time. Nossa. Mas o racha, aí vai pra mais. Vai ali, variando entre 20 e 30. Porque, enfim, não é todo dia que vai todo mundo, né? Sim. Mas se coincidisse o horário com todo mundo, aí a gente tinha bastante E começou pessoas. ali com 7 pessoas e olha como cresceu, né? Começamos com 7 pessoas. John, eu acho muito interessante o que tu estás trazendo, né, nessa tua fala, porque, assim, impressionante como, às vezes, uma atitude excludente, uma ação que é excludente, ela acaba repercutindo nas outras áreas da vida. Sim. Né? É muito importante falar isso. Às vezes, uma atitude que as pessoas tomam de preconceito, violência e crime, né? Porque Sim. pela lei é crime. É muito importante a gente falar isso. Por favor, Frisar sobre a isso. homofobia, crime. Exatamente. E é muito importante também como uma atitude, ela acaba repercutindo na saúde mental do ser humano de uma forma muito avassaladora, porque das duas, uma, né? Ou você pode pensar que ali, aquele problema é você, né? Que, primeiramente, né? Principalmente na fase também de reconhecimento da orientação de gênero, Sim. né? Porque às vezes as pessoas demoram muito para reconhecer a sua orientação sexual. Não é porque ela tem dúvida, é porque às vezes a sociedade tem tanto preconceito com isso e fala que é tão errado. Sim. Que você fica até com medo. Você fica até com medo de Exatamente. assumir isso para a sociedade. E é impressionante como ou você pensa que é um problema seu, ou você fala, cara, mesmo que não seja um problema meu, mesmo que eu vou ser assim, se eu tiver que passar por isso, eu prefiro me excluir. Sim. Eu próprio me resguardar.
eu próprio ficar. E como isso vai perpassando. É uma atitude num futebol, é uma atitude, às vezes, num supermercado, é uma atitude numa farmácia, porque eu tô usando uma roupa, porque eu tô agindo de tal forma. E aí, como isso afeta a saúde mental das pessoas, se a gente for pensar principalmente a longo prazo. Eu queria saber mais, a gente queria saber mais. E também, só uma coisa, claro. pode cortar, amiga, porque acho que tem tudo a ver. Como essa proteção, né, de ter que se excluir pra não sofrer nada disso, nenhuma violência, enfim, isso causa um adoecimento também, porque sempre que a gente traz os episódios convidados, volta pro mesmo ponto, que querendo ou não, é de adoecimento, assim, psicológico, no sentido de você apagar, você se anular a sua identidade, né, a sua essência, o que você gosta de fazer, em prol de terceiros, que na verdade é uma sociedade que é por isso que um time desse, você está aqui hoje, é um símbolo de resistência e luta e transformação social, sabe, para passar a mensagem de que o futebol pode e deve ser um espaço de diversidade, assim como todos os esportes. Então, é muito sobre educar e conscientizar a nossa sociedade como um todo. Porque olha o que acontece com pessoas que estão fragilizadas, que já crescem em famílias, né? Porque diz da nossa cultura, da nossa estrutura social, de é isso, você tem que ser assim, você tem que cumprir esses padrões sociais, essas regras. E aí o que acontece com uma pessoa dessa? Porque se o ambiente que essa criança, esse adolescente e que se torna um adulto cresce, é tão rígido dessa forma e a pessoa não consegue nem ser quem é, como ela vai habitar os outros espaços, sabe? Então esse é um ponto da gente focar. E ela acaba replicando. É verdade. Isso, reproduzindo essas violências para outras pessoas. Até entre nossa comunidade também existe isso. Mas justamente pessoas que cresceram assim, então para elas aquilo ali que é o... Aí quer moldar o outro também da mesma forma. Não. Parem. Para a gravação. Amiga, desculpa, vai, continua. Imagina, amiga. É um assunto realmente que a gente pode falar aqui durante muito tempo. John, você já respondeu um pouco essa pergunta, mas a gente queria saber um pouco mais o que você sentiu que de fato mudou mais na sua história de vida, desde que você não tinha esse time, desde que você não tinha esse espaço, né, desde que você gostava muito de futebol, mas não praticava por conta dessas experiências, e hoje, quando você já passou por isso, inclusive já conseguiu um lugar até, assim, de resistência de atleta, né, já ganhou vários prêmios do seu time com isso, com o esporte. E também, se você quiser, ou se sentir confortável de compartilhar também de outra pessoa, né, que se está confortável também, a gente queria saber qual foi a principal diferença que vocês viram na história com a existência e resistência desse time. Que foi mais marcante, sabe? Que transformador. Bom, pra mim, eu até já falei isso pros meninos. Devido ao meu estilo de vida, eu não encaixo muito nos grupos, até dentro da comunidade. Tipo assim, eu primeiro gosto de futebol, não é toda LGBT que gosta de futebol. Justamente eu acho que isso é até uma consequência da homofobia dentro do futebol especificamente. Aí eu gosto mais de rock, o estilo musical também muda. Então eu nunca tive muitos amigos tão próximos e por tanto tempo. Era mais assim, amigo, tô na faculdade, tenho aquele grupo de amigos. Mudei para outro lugar, eu tenho outro grupo de amigos. Foi sempre assim, muito nômade. E com o surgimento do Cangueceiros, eu passei a ter meio que uma família mesmo, a gente se considera uma família. Porque desde 2019 a gente se encontra toda semana praticamente, durante o ano inteiro, então não tem como. Então a gente acaba se ajudando muito. Como até agora eu vou dar uma referência de RuPaul, então quem assiste vai entender. Gente, super indicação. Que disse que como uma pessoa LGBT, a gente escolhe a família. A gente pode escolher a família. Justamente porque algumas pessoas são excluídas, outras até têm a sua família, mas não é aquela... como é que se fala? Não é aceitação, é acolhimento. Não é o mesmo acolhimento que tem com seus pares. Então no Cangueceiros a gente tem isso. Aí quem é que não gosta de poder ser quem é? Verdade. Então o nosso espaço ele fornece isso para todo mundo. Né? Todo mundo que pratica lá, que vai para lá, sempre vem com o mesmo relato. Nossa, aqui eu gosto de jogar com os héteros, mas aqui é onde eu consigo ser 100% quem eu sou. E é aqui onde eu gosto de ficar. Então muitos meninos têm essa percepção. E de histórias muito interessantes que aconteceu no projeto, já teve meninos que
decidiram parar de fumar para poder render mais no time. Nossa. Acho isso fantástico. Nossa. Teve pessoas que se assumiram para a família porque se sentiram empoderados bastante dentro do projeto. Caramba, que Eu potente. até fiquei assim, foi num campeonato isso, quando a gente ganhou um campeonato, aí eu vi a foto assim, ué, a pessoa não era assumida e tá tipo assim, dando um beijão no namorado na foto. E eu, caraca! Como é libertador, né? Como exato. deve ter Massa, sido. que massa. Aí eu, caraca, que legal, tipo, nem esperava. Teve meninos que me falaram depois, né, que a história dele, se fosse percorrer o que seria esperado do ambiente dele, ele estaria no mundo do crime hoje, e o esporte o tirou disso. Então, desde lá de trás. Caramba. E eu olho pra ele hoje, toda vez que eu olho pra ele, eu penso assim, caramba, eu venho de uma realidade tão diferente da dele, que se não fosse o projeto, eu nunca iria encontrar ele. E é uma pessoa que me dou muito bem, que a gente passa virada de ano junto e tudo mais, e eu tô meio até que revelando ele sem querer. Mas que, assim, é fantástico a história dele. Tem outras pessoas que também vêm de realidades muito pobres e que o Cangueceiros sempre fala, aqui é onde eu me desestresso da minha vida, aqui é onde eu posso ir para outro lugar, né, e esquecer um pouco o que eu passo aqui na minha esfera pessoal. Assim, como é que a gente não consegue forças para tocar esse projeto, por mais que a gente tenha tanta dificuldade de tocar, mas vendo todos esses relatos, todos os resultados que a gente presencia toda semana, como não? O relato mais, assim, inesperado foi de uma pessoa que nem é tão frequentadora assim, inclusive até parou, mas do nada, assim, aleatoriamente no nosso grupo do aplicativo, ele falou assim, queria muito agradecer o pessoal que faz o projeto e tal, todo mundo que me acolheu, porque eu vim de um quadro de depressão muito forte, eu estava pensando em tirar a minha vida e esse projeto fez eu mudar de ideia. Nossa. Arrepio. E era uma pessoa que eu olhava assim, e assim, não, essa pessoa não tem, porque a gente nunca sabe, a gente acaba nunca tem julgando um demais. perfil específico, né? Exato. Claro. Aí eu fiquei assim, passada, mais uma razão pra gente seguir. Perfeito. Então, muito interessante, muito interessante. E é muito bom porque você já entra na parte de saúde mental também, desse impacto social, psicológico, emocional, né? Como esse time composto, né, pela comunidade, por pessoas LGBTQIAPN+, fortalece uns aos outros, né? Olha os relatos que você trouxe, que coisa mais potente, transformadora, rica. E vem muito como esse símbolo também de resistência, mas de fortalecimento. Então, salva vidas também, porque uns conseguem se apoiar nos outros, né? Pra ter, de visualizar mesmo uma perspectiva, sendo quem é, né? A partir do pertencimento, do orgulho e de amigos mesmo, com esses vínculos, né? Criando esses laços, essas conexões. E isso muda em qualquer relação. Né? Criar essa rede de apoio, esses laços afetivos muda tudo. Faz parte, é sobre saúde social também, né? Mas dentro ainda mais da comunidade, que é um grupo mais vulnerabilizado, né? A gente sabe, pela estrutura que vivemos hoje, isso se torna bem mais potente, assim, eu acredito. E aí a gente queria te perguntar, na verdade você já está respondendo, né? A forma que o time ajuda na saúde mental dos jogadores, aí a gente já pode entrar na outra pergunta, porque eu acho que se associa, né? Que é como o futebol tantas vezes foi um lugar de dor e exclusão e pode se tornar um espaço de cuidado e orgulho, que você também já trouxe, mas aí pode discorrer mais sobre a sua experiência, enfim. Pronto, é bem isso, né? A gente começa... Aí eu vou trazer agora um pouco de indignação pessoal. Por favor. Porque assim, a gente ainda vê nos estádios os cânticos homofóbicos, né? Direto. Aí tem lei, tem punição prevista em regulamento de competições, por aí e tal. Aí no Brasil, pelo que eu acompanho, eu só lembro de 2 casos que foram realmente punidos. Inclusive foi o do Corinthians, que perdeu um mano de campo, e um jogo dentre os times daqui de Ceará, na Série D desse ano, que teve o resultado invertido. Se eu não estou enganado, foi esse episódio. Por uma questão de homofobia da torcida. Nossa. E o time perdeu os pontos.
Justíssimo. Eu não tenho certeza se foi esse episódio, mas breve memória que eu acredito que foi. A gente pode até verificar depois. E eu fiquei, poxa, só? Porque quase todo jogo tem. Pode até ter tido mais casos também, eu não ter acompanhado, eu não tá lembrando agora. Mas eu ainda acho muito pouco. E são punições muito brandas ainda, que não faz o clube mesmo se empenhar em coibir esse tipo de ação nos estádios, enfim. E eu acho que também deveria copiar algumas atitudes que são feitas lá fora. Tipo, na Inglaterra, eles conseguem identificar a pessoa que cometeu a infração e tal, e ela fica proibida de frequentar o estádio. Então, eu acho que inclusive que essa seria uma medida ótima, porque a pessoa, ele vai querer ir ao estádio, né? Então, pode ser que isso comece a refletir um pouquinho nas atitudes, né? Mas aí, voltando, né, um pouquinho também para a questão dos meninos, eu acho que a exploração do potencial deles também, que às vezes a gente fica muito, assim, pela insegurança, né, também, e falta de confiança, não no nosso máximo. Aí eu me boto de novo nesse grupo. Cara, eu descobri tantos potenciais no Cangueceiros que eu não sabia que eu tinha. Olha só, é um lugar de exploração e descoberta, Sim, né? De total, si. Total. Exatamente. De autodescoberta. Incrível. Que eu tenho certeza que se não fosse o projeto, eu não teria. Então, tipo assim, vários comportamentos que eu tinha antes, tipo assim, timidez, de não achar que era capaz de gerir um grupo, que como na posição de presidente eu acabo gerindo também. Tentando entender as realidades. É tão difícil isso. Só acredito. É tão difícil. Mas eu acho até que eu tô fazendo um bom trabalho. Com certeza. Mas é muito difícil. Então isso, eu acredito que faz com que a gente consiga atingir um potencial que a gente nem sabe que tem. Né? Recupera um pouco da confiança em nós mesmos, nos outros também, porque é um esporte coletivo. Então você tem que confiar no outro também. Não é uma coisa, eu vou por mim e eu sou o bastante. A gente não é o bastante. A gente precisa das redes, né, de apoio. Então eu acho que o projeto ele agrega muito nisso também. Sem falar nas trocas, aí, por exemplo, por questão de amizade mesmo, por exemplo, a pessoa fica desempregada temporariamente, aí uma outra conhece alguém que pode ajudar ela nisso. Querendo ou não, isso também é um ponto muito positivo. Com certeza. Que a nossa comunidade precisa, que às vezes é negado um emprego só por ser LGBT. Sabe que isso acontece. Né? Então eu acho que, enfim, acho que é meio que tudo que eu falei já, né? Que é um projeto que consegue agregar e dar o suporte em várias áreas do social, do ser humano, né? Que faz parte do projeto, né? João, parabéns, assim, pelo seu trabalho, de verdade. Eu tenho certeza que você está fazendo um ótimo trabalho, senão vocês não tinham chegado até onde vocês chegaram, e principalmente com esses relatos fortíssimos, né? E você falando um pouco, né, a gente compreende que, de fato, os benefícios enormes, que, assim, isso devia ser obrigação, né? Isso devia ser, assim, o mínimo dos direitos humanos que as pessoas deviam ter acesso. No entanto, como não é, a gente precisa ter espaços onde esses acessos são permitidos, né? E autorizados e promovidos. Perfeito. Agora eu vou pegar essa palavra que eu adorei. Promovidos, né? Inclusive, eu acho que é um dever do Estado promover esses projetos, apoiar. Porque todos os benefícios que a gente cita, mas é um grupo muito pequeno, né? Vocês querem privilégio, que a gente escuta sempre essas coisas. Gente, mas a gente é marginalizado. Perfeito. Então tem que ter, sim, uma recompensa, assim, né? Tem que ter um apoio, uma promoção. Então, quantas outras pessoas aí que não conhecem do projeto, mesmo em Fortaleza, que poderiam estar agregando? Que poderiam estar agregando a sua saúde mental, a sua saúde física, através do esporte. Ela gosta de futebol e aí não pratica porque é traumatizada por essas questões que ela presencia no estádio, ou, enfim, até mesmo assistindo no bar. Uma questão de políticas públicas mesmo, né? Exato, políticas públicas. Como tantas outras coisas precisam, tá né? lá na Constituição. Olha, e é importante você dizer isso. Que é pra, né, dignidade,
sem importar com, Igual, com a cor da pele, com o gênero, com a orientação sexual. não, discriminação por gênero, por raça, por classe, mas na prática... Na prática, estamos sentindo falta. Estamos, mas só esse movimento bastante. que a gente faz aqui já tem uma potência de, mesmo que estamos crescendo ainda, né, amiga? Mas de dar espaços mesmo, porque hoje a gente sabe que a rede social, né, é um canal muito grande, muito potente pra gente atingir pessoas. Então, Pro só bom de e pro estar ruim, ali, né? pro bom e pro ruim, mas no caso nosso é bom. Sim. Então, a gente tá lá, colocando as caras, falando, você tá falando mesmo, você tá questionando, você tá criticando, e a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Para as transformações, para essa luta vir e ficar mais latente, ser mais visível. Olha que coisa interessante também, aqui em nível de estado do Ceará. A gente agora tem a Secretaria da Diversidade. Maravilha. Agora a gente tem a Secretaria. Agora a gente tem a Secretaria da Diversidade. Nossa Senhora. Tempo, né? Um pouco atrasado. Quanto tempo? Isso é verdade. Né? Quanto tempo? Mas pelo menos temos. Sim. Ótimo. Que permaneça e que consiga suprir nossas demandas, que são específicas. É verdade. John, importantíssimo. Tu estás aprofundando nessa questão dos desafios mesmo dentro desse cenário político brasileiro, porque diz super com a nossa próxima pergunta. Sim. A gente realmente quer saber mais isso, porque a gente imagina que chegar aqui com certeza não deve ter sido fácil. E você falando também um pouco sobre a diferença da punidade daqui para a questão da Inglaterra, nossa, até na Inglaterra eu acho pouco. Sim. Gente, até na Inglaterra, porque imagina, se a gente for botar numa proporção, né, o malefício ou o prejuízo que aquela pessoa vai estar de tipo assim, realmente troquei os pontos, né, do meu time, hoje eu perdi, eu não vou pro jogo, né? E se a gente for inverter a situação numa proporção, numa balança de dor mesmo, imagina qual é a dor que aquele time vai estar sentindo, que aquela pessoa vai estar sentindo, de ser discriminada, de ser também uma violência, não só com aquela pessoa em si, mas também com o parceira, família, como isso vai estar chegando, né? E vai estar afetando o psicológico. Então, de fato, é algo assim que hoje a gente está em pequenos passos, né? Tem pequenas punições que nem sempre, né, são praticadas, mas existem. Tem a questão da secretaria, mas também o quanto ainda falta. Sim. Né? O quanto ainda falta. Perfeito. E a gente queria muito entrar nisso de hoje, né? Até aqui onde vocês chegaram. Qual o maior desafio de existir como um time LGBTQIAPN+, no cenário esportivo brasileiro? Pronto, o maior desafio é financeiro. Porque são projetos que demandam, a gente precisa pagar campo, por exemplo. Olha só, pagar campo. Aqui no Ceará, a gente ainda tem as areninhas, certo? Por que a gente não foi para uma areninha? Por medo da insegurança. Não insegurança, mas todo lugar vai ter insegurança. Sim, eu concordo, Mas super. é para além, né? Mas se a gente colocar a bandeira LGBT ali, É verdade. ali é uma outra coisa. E a gente não pode ir ocupar o espaço com o nosso projeto e se esconder. Não faz sentido. Então, toda vez que a gente vai, a gente coloca a bandeira lá. A bandeira do nosso time e a bandeira LGBT. E porque é pra isso mesmo. Sim, O claro. nosso projeto é pra isso. É pra dar visibilidade à pauta também. Não é só jogar futebol. É Não muito só além jogar disso, futebol. né? É além disso. Sim. É muito além disso. E aí, a gente não optou por areninha até hoje por isso. Que foi até um movimento que talvez, eu espero que mude junto à secretaria. Né? A gente tá em conversa, tô até talvez dando spoiler, não sei. Mas, Em primeira mão. Não é? A gente gosta é assim. Mas eu, inclusive, estou em conversas com a Secretaria da Diversidade para ver se a gente consegue uma areninha para a gente praticar e poder aliviar um pouco do peso financeiro. Sim. E só que aí com uma guarda municipal lá fazendo a segurança pra gente. Sim. Aí Necessário. eu já me sinto mais seguro de Sim. acessar o espaço, né? Como uma Olha pessoa só. LGBT. Mas, assim, só de andar com essa camisa que tem sinais, isso aqui não é à toa. Esse sinal aqui é para que as pessoas vejam mesmo. E não faria identifiquem sentido, né? Não expor tudo Não, que me vocês identifique. são. Não, aquele ali é uma Perfeito. pessoa LGBT, é um gay ou é um viado. O termo que eles querem usar, porque hoje não me machuca mais isso. Eu sei que para outras pessoas ainda machuca. Mas reconheça mesmo. Eu existo, eu tô aqui. Eu quero que você veja mesmo. E que naturalize a minha existência.
Vou chorar. Perfeito. Meu Deus do céu. Forte, né? Forte. É muito, caramba. Mas agora, eu só falo muito, aí eu acabo Não, você perdendo tá... às vezes na ideia. Mas o financeiro, em termos de cenário, né, que tu me perguntaste, a gente tem os campeonatos, sabe? Sim. A gente começou aqui, tu até falou no início da Copa L, foi o primeiro Isso. campeonato que a gente conseguiu organizar, não só com o nosso time, porque não tem só o nosso projeto, tem projetos no interior também do estado. Vocês Conta. imaginem a realidade financeira. Se para nós que somos de capital, Já é escasso, né? já é difícil, imagine para os outros projetos do interior. Então, assim, eu tenho um sonho ainda de fazer um campeonato cearense LGBT. Nossa, Aí esbarra onde? seria assim. Transporte. Que é uma demanda financeira. Então, assim, para os meninos viajarem de Viçosa do Ceará para Fortaleza, para depois voltar, depois viajar para outra cidade, isso demanda muito dinheiro. Aí, infelizmente, é um projeto que a gente não conseguiu realizar ainda, por isso, por questão financeira. Isso a nível estadual. Sim. Aí, coloca isso a nível regional, Nordeste. Aí, já entrando na Liguei, que é a nossa competição maior, a Liguei, ela estava realizando as competições regionais para classificar os times para a nacional, que é o nosso principal objetivo enquanto time, que vai competir, que vai representar o estado e tudo mais. A gente trouxe a primeira edição em 2023 para cá, para Fortaleza, e foi a maior edição em termos de Nordeste. Dentre as 3 edições que ocorreram, foi a maior, porque a gente conseguiu articular com os times daqui do interior para vir até Fortaleza e fazer o evento, com mais times da Bahia e de Pernambuco. Quando foi para Salvador, ano passado, só foram 5 times. O da Bahia, né, os 2 de lá, e os 3 daqui, que a gente só conseguiu porque a Secretaria de Esporte, ela disponibilizou um ônibus para levar o nosso time, e aí a gente levou os outros 2 do interior. Sem esse ônibus, provavelmente só teria ido nós. Nossa. Mas tu tem certeza disso? Tenho, que ocorreu este ano. Então, este ano, em Recife, só teve o time local, um time da Bahia e o nosso, porque a gente não conseguiu o ônibus. Ai. Então, os outros times do interior, eles não puderam ir. Aí, isso desanima. Traz desânimo para os projetos deles também, sabe? Então, assim, eu tô falando aqui do Cangueceiro e tal, mas não é só o nosso também. Não tem como falar só do nosso e não pensar nos nossos irmãos que estão aí com dificuldades também, com projetos similares e tendo impacto nas regiões deles. Então, para você ver como vai, né, impactando a questão atravessando, financeira, acho que é um peso maior. Poxa. Participação da competição nacional. Em 2023, a gente foi como prova de que somos capazes de ir, porque duvidavam que a gente ia conseguir ir para Porto Alegre participar do Nacional. A gente vai gastar muito aqui, vai se endividar, muitos que vão se endividar, mas a gente vai para mostrar que a gente consegue. Vamos topar esse desafio? A gente foi. Fomos lá, participamos, não tivemos o melhor dos desempenhos, mas a gente estava lá, a gente representou. Um time que para sair de Fortaleza para Porto Alegre, sem apoio praticamente. A gente teve alguma ajuda, mas praticamente a maioria tirou do bolso, né? Aí daí você tira. A gente está agora, mesmo caso para São Paulo agora. Ano passado a gente não participou, porque a gente não teve condição de pagar passagem aérea, cada um, né? Aí agora a gente está na mesma história, está na expectativa de participar e tal, que a gente ganhou vaga. Mas é sempre assim, é sempre uma luta. E eu acho que não devia ser. Não devia ser mais. A gente não devia mais estar passando por esse perrengue financeiro, sabe? Enfim. Então, assim, eu acho que o maior desafio é financeiro. Para manter os projetos mesmo. Até porque eu vi outros acabarem. Eu já consegui rastrear assim, uns 8 a 10 times só aqui no Ceará. Nossa! E aí foi quando eu pensei, campeonato cearense. Mas cadê esses times agora? Muitos terminaram seus projetos. Poxa. E outros aparecem assim, tem um torneio X,
reúne de novo só para aquilo. Não consegue manter por questões financeiras também. Sim. Poxa, é uma realidade, né? É. Nossa, a gente tem nem sente noção, muito né, que isso por acontece. isso e como vocês merecem igual a qualquer outro time, tem a chance, é esportivo, assim, independente. Olha, as pessoas que são formadas, mas é igual qualquer time, sabe, de campeonatos, enfim, mas é uma grande representação também. Meu sim. Deus, como eu te ouvindo, eu já emocionada, assim, como é representativo, sabe, para tantas pessoas. Eu acho que vocês até alcançam mais do que imaginam, mas Sim. ainda existe uma falta de fortalecimento, né, em algumas pessoas para realmente irem, praticarem, buscarem, mas só um pouco já. E aí, te ouvindo falar dos campeonatos, né, o que vocês podem, os eventos que for, dão um jeito. Aí acho que entra a nossa próxima pergunta, né, que é como é a recepção da sociedade, da mídia e dos outros times? Certo. Eu vou só fazer uma pausa no teu ponto agora, só para presentear vocês. 12 medalhas. Mentira! Gente, Ao vivo, não tava planejado. E ele vai Essa medalha, nem terminar. Amei! essa medalha foi do O som Nacional estourado de- aqui. O público no Spotify, assim, no fone. Essa é a medalha de participação de 2023, né, da Liguei, que foi a etapa nacional, que foi a etapa de Porto Alegre. E aí eu tinha algumas lá em casa ainda, e aqui você vê aqui Porto Alegre. Ai, Então eu resolvi gente, não trazer. tá acreditando. Ai, muito obrigada, Uma pra Joe. Ai, vamos voltar. Gente, não, peraí. Não. Eu preciso E é babada a medalha, né? mostrar. Calma, Porto Alegre. Vai no microfone meio aqui atrás de mim. Olha só. Ai, não, Então foi a sério. medalha de participação que a gente recebeu. Meu Deus, foi o auge desse episódio. Eu amei, muito obrigada, Joe. Champions Gente, eu vou League, decorar o cara, meu que quarto com isso. Isso. Essa é a nossa liga principal, desses campeonatos que a gente participa. O nosso grande objetivo no ano é ir pro campeonato da Liguei. E até aproveitando a introdução que tu fez minha no início, eu estou fazendo parte da diretoria da Liguei hoje, né, justamente para tentar acessar esses espaços. Gente, o Fag, tá tudo bem. Tá pedindo pra gente mostrar de novo o nosso produtor. Sim, gente. Porque merece. Vamos Muito mostrar de novo. linda. Quem tá na rádio e no Spotify, corre pro YouTube, tá? Pra Meu ver. Deus do céu. Por favor. A parte de trás. Deu certo, né? E aí, esse aqui, nacional, né? Então, sempre o objetivo maior de vocês É nacional. é anual pro nacional. Isso. Vai ter algumas mudanças que eu não posso falar, né? Também não é muito spoiler assim, né, Carla? A gente tá pedindo demais. Porque como diretor da Liguei, eu assinei um termo de... Um termo sigiloso, né? Então, assim, Ai, mas eu amei. esperem. Tchim, tchim. A SMR. Bate aqui. Na minha. A Sofia, ela tem um delay. Calma, bora lá. Quem tá escutando isso agora deve estar muito bom. A gente num papo super, sabe, letrado e... Aí do nada. Enfim, John. Cara, eu tô apaixonada. Muito obrigada. Muito de verdade. obrigada Muito mesmo. obrigada mesmo. Ai, vai servir de decoração. Que símbolo lindo de representatividade, de força e de tudo que vocês enfrentaram, enfrentam e resistem até hoje, né? Sim. De verdade. E é super importante. E inspira. Eu escutei de time do interior que falou assim, a gente criou o nosso esperado de vocês. Nossa, é como referência, né? Como referência. Mas vocês são mesmo. Como referência, sim. A gente não é o primeiro Sim. clube LGBT daqui do Ceará. Tiveram outros, mas o que se manteve assim e que de certa forma consegue acessar espaços como este aqui, de visibilidade, que vai alcançar mais pessoas, a gente consegue influenciar mais, né? Sim. Servir como referência também Perfeita. para os demais. Eu sei que muitos projetos por aí, aqui no Ceará, se mantêm porque a gente está aqui ainda, sabe? Vocês se sustentam, né? Vocês se fortalecem. Então, então tá se achando. Não, mas é porque realmente a gente precisa ter uma referência, às vezes, para poder... Claro. Ok, a gente tá aqui passando perrengue, mas fulano ali deve estar também, vamos agarrar aqui, vamos resistir, vamos persistir, que a gente vai dar a volta por cima,
sabe? Eu acho que tem um pouco disso também. Sim. E aí, como voltando à pergunta, Sim. você lembra? Porque já foi tanta... Não é? Como é a recepção da sociedade, dos outros times, né? Da mídia? Pronto. Um ponto muito importante é esse. Porque sempre tive receio. E aí eu vou puxar para a nossa participação no campeonato da Federação Cearense de Futsal. O presidente Marcelo, ele convidou a gente em 2023 para participar da Série C, né, que era a última série, onde você entra, né? E aí eu pensei assim, caramba, a gente vai jogar ali no meio, justamente no meio tóxico, né? E eu tenho uma atleta trans. Aí eu pensei assim, sempre tem aquela polêmica da jogadora trans poder ou não poder jogar na questão do Nas gênero, Olimpíadas, né? Tem muito, né? No sempre campeonato. tem. Aí, pronto, a primeira pergunta que eu e o Lucas Bertolino, que é o presidente junto comigo, a gente fez a ele. Ó, a gente tem um atleta trans. Se alguém falar alguma coisa, cometer um ato de transfobia, você vai tomar alguma atitude? Né? Foi a primeira preocupação. Perfeito. E sobre, porque a federação é filiada à confederação, aí tem umas regras e tal. E sobre isso, se vocês vão barrar a participação dela de alguma forma, como é que vai ser? Então, antes da gente perguntar sobre preço de inscrição, de não sei o que, foi a preocupação com a nossa atleta Gisele, que é a nossa atleta trans. E aí ele falou, não, vai tudo tranquilo. Vocês, inclusive se ocorrer alguma coisa, vocês me digam que eu vou tomar uma atitude. Aí ele deu todo esse suporte, né? Aí a gente, tá, beleza. Agora sim, quanto é a inscrição? Agora sim. Como é que a gente faz? A gente quer participar e tudo mais. E aí foi tudo, ocorreu de forma, assim, respeitosa. Eu fiquei super surpreso, porque eu realmente esperava, não, na hora do calor do jogo, alguém do outro time vai falar alguma besteira. Todo jogo eu ficava assim. Mas não. Era aquela tensão. Isso. Já fica em alerta, né? E isso diz sobre uma história de vida, uma narrativa. Exato. A realidade que vocês estão tão inseridos o tempo todo. Então já fica nesse estado, né? Isso. É uma pena. Muitos meninos que jogam em ambientes com héteros, inclusive, isso aí nem importa pra eles. Mas tem outros que isso afeta, sim. Então, gera uma preocupação. Mas ainda bem que não ocorreu nada. A gente não teve que relatar nada para a federação de que tinha sofrido alguma coisa. A gente participou 2 anos. Esse ano a gente não participou por quê? Questão financeira. A gente não conseguiu participar por questões financeiras. Mas eu espero que ano que vem a gente consiga reverter isso e participar, porque eu vi assim, eu tinha receio, né, na época, mas hoje eu acho que a gente tem que ir para lá mesmo. A gente tem que ocupar mesmo aquele espaço e jogar contra eles. Isso. É ali aquele espaço que a gente tem que ocupar mesmo. Perfeito. Né? Jogar contra eles, pra eles verem, não é um time qualquer outro. Tem nada a ver. Exato. Uma bandeira dessa aqui não tá mudando em nada. Vocês estão jogando futebol. Os dois se igual, misturarem, né? Porque os exato. dois são times de futebol, são Isso. esportes reconhecidos e... Exatamente. Perfeito, John. E uma frase muito interessante que eu escutei, assim, o sucesso do time de vocês é a não existência do time de vocês. Eu fiquei assim, o quê? Como assim? Acabar com o meu time? Não. Aí eu refleti. Acabar o sucesso seria o quê? Seria num ponto onde a sociedade não tem mais preconceito. Então não tem mais necessidade de criar um espaço isso aí é sensacional. que seja seguro para esse público, porque não vai precisar mais, tá todo mundo misturado, convivendo bem, sem preconceito e tal. Então não vai mais ser necessário projetos como o seu. Sim. No ideal, no mundo tópico, Nossa. Seria o resultado final, seria chegar nisso, né? Nossa, que sonho. Fiquei com isso na cabeça agora. O sucesso de vocês vai ser o encerramento do time. Eu fiquei assim, na hora eu fiquei assim, rapaz, eu não quero encerrar, como assim? Mas isso é real, que é o objetivo. Não só de vocês, mas de uma sociedade consciente, respeitosa, exato, educada. É isso. E que usa o tempo de sobra pra cuidar da vida dos outros, pra cuidar dela e não é, menino, deposita essa energia pra poder crescer na sua vida, né, gente? Vamos sempre nessa. Não é, rapaz. E aí a gente tá se encaminhando pro fim, né, Fagner? Ele passou, foi, né? Sim, pra
a Gigi com a porque o plaquinha. papo realmente é Sei, muito... sei. 5. E aí, a Sofia pode entrar nessa parte de sonhos e futuro. Pra Claro. gente saber também, né? Com certeza. Informativo, com assim, sobre o certeza. time, a liga. John, assim, eu tenho várias perguntas também pra fazer, mas assim, indo um pouco pro encerramento, eu queria saber também pra galera que tá em casa escutando a gente, quais são os próximos passos, quais são os objetivos do Cangueceiros e também como entrar nos Cangueceiros. E qual a mensagem, porque já é no como entrar, né? Qual a mensagem você deixa para os outros jovens, outras pessoas, enfim, que têm esse desejo, que estão ainda inibidas de alguma forma, que a gente sabe os elementos que causam isso. Mas, assim, qual mensagem você deixaria de fortalecimento, de incentivo para essas pessoas? Pronto. De objetivos futuros, né, a gente tem como objetivo continuar participando dos campeonatos, não só aqui, como da nossa liga, né? Porque a gente precisa, aqui já entra até numa pauta do regionalismo também. Sim. Que dentro da pauta LGBT, não que seja fácil, mas tem regiões que têm mais facilidade de conseguir reduzir a questão do prejuízo financeiro, né? Que consegue patrocínio de empresas que se sensibilizam mais com a causa. No Nordeste e Norte também, não tanto. Então, a gente, como eu falei, a nossa ida a Porto Alegre foi um ato de podemos, né? Mas foi muito sacrifício para isso, a gente não pode fazer isso todo ano. Então, o objetivo é a gente conseguir participar tranquilo, sem estar nesse sufoco, porque isso também afeta o rendimento dentro de campo, né? Com os meninos preocupados que depois vai ter que pagar isso, aquilo, outro. A gente podendo oferecer isso pros meninos, né? Que estão há tanto tempo aí se sacrificando, se dedicando, trocando turno de trabalho para poder estar participando, estar viajando com a gente. Então, tem um objetivo de melhorar essa situação e também de promover eventos aqui mesmo. Eu queria muito que a gente conseguisse fazer campeonatos no interior, em cidades que não têm times LGBT ainda, para justamente servir de inspiração para eles, aí já entrando até um pouco na tua questão, para que eles criem um time na região deles e impacte ali. Como incentivo, né? Porque a gente tem um impacto local aqui em Fortaleza. A gente não vai conseguir trazer um jovem de Paraipaba para estar vindo aqui no nosso horário, que é à noite, tá? Fica muito ruim para ele. Inclusive, a gente tem um menino que quer fazer parte do time, mas é de lá, de Paraipaba. Ele tá tentando adequar a rotina dele para participar. Olha que difícil. Se ele tivesse um lá, Nossa, com ajuda e tal, para poder se manter. E tem no estado todo, tem, como a gente falou, né? Eu falei que tinham 8 a 10 times e tal. Deve ter muito mais que a gente não sabe ainda. Sim. Eles não estão ainda organizados ou visibilizados. verdade. Né? Enfim, então eu acho que sim, o objetivo que a gente tem é tanto de amenizar para a gente manter o aspecto financeiro, para a gente conseguir manter o nosso projeto vivo, impactando e crescer mais, como também promover esses eventos para que sirva de inspiração, para que outros projetos surjam e impactem a nível local nas suas regionalidades, né? E para além disso, a gente queria também fazer mais ações sociais, que é uma coisa que pessoalmente me incomoda no nosso projeto, porque a gente fazia muito mais anteriormente. E hoje a gente não está conseguindo mais fazer como a gente fazia antes. A gente fez doação de brinquedos para crianças, a gente já fez doação de quentinhas para moradores de rua na Praça do Ferreira. A gente faz doação de alimentos e roupas para casas que acolhem LGBTs em situação de vulnerabilidade social. Mas assim, uma vez, 2 vezes ao ano eu acho ainda muito pouco. Doação de sangue, que é até um pouco polêmico, porque tem aquele constrangimento, né? Sim. Que não deveria ocorrer, mas que ocorre. Mas enfim, então eu acho que dá para fazer mais, só que as limitações acabam consumindo a gente em outras pautas e a gente não consegue conciliar com essas outras que precisam também ter uma atenção. Aí isso ainda está me incomodando um pouquinho. Eu espero que no futuro a gente consiga elevar tudo a um potencial que eu acho que a gente
tem para chegar lá. E parcerias também, né? Isso, e parcerias. A gente também. necessita muito ação social, né? Tudo isso. Precisamos. O terceiro setor, né? O setor público também. Não você, mas eu digo assim, como é importante, né? Sim. O público, né? Pessoas que acreditem no trabalho. Mas, assim, a gente agradece muito mesmo, assim, eu acho que é importante, mais uma vez, a gente frisar que é crime. Homofobia. É crime mesmo, assim. Apagar um vivido, uma narrativa, uma história de vida para a pessoa ser quem é. Então, as pessoas, a nossa sociedade, enquanto um todo, enquanto coletivo, precisa se educar cada vez mais, se conscientizar e, enfim, tirar tantos preconceitos e estruturas muito rígidas que não levam a nada. Na verdade, promove cada vez mais violências. Não levam a nada, não levam ao adoecimento, exatamente. E no pior das hipóteses, até a morte, né? Isso é verdade. Sim. E para que as pessoas que estejam por aí, que queiram praticar o esporte, que nos procurem, se forem de Fortaleza ou proximidades, que a gente está com espaço lá. Entre em contato e não deixe de praticar o esporte por causa de outras pessoas. Deixa elas lá incomodadas e venham. E que é um orgulho ser quem você é. Exatamente. Você merece um espaço que possa ser quem é e viver como qualquer pessoa, usufruir de todas as suas habilidades, capacidades e talentos. Então... E aí pode entrar em contato pelo direct mesmo, né? Do Instagram. Perfeito. O Instagram já tá aí pra compartilhar e seguir. Mas, João, muito obrigada. Foi riquíssimo. Cangueceiros. Olha aí. Não, mais uma vez. Desculpa, eu já participei do Nacional. Não sei vocês, mas eu tava lá. Não sei como, mas nós estivemos lá. João, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui compartilhando. Como a Sofia estava falando, se deixar a gente vai, estende né? o Fagner no nosso pescoço. Quem sabe é um parte 2 aí futuramente. Quem sabe? Com mais novidades do time, da liga e atualizações. Gente, mas é isso, amiga. Vamos dizer dos episódios, né? Já tem aí o 1, quando sair esse, que é o quarto. É o quarto menino, ó. A gente já tá. Assistam o 1. Os 2. 4, menina, eu tô. Tá lotado. Mas assistam os episódios anteriores. Muitas temáticas maravilhosas. Muitos debates, reflexões e convidados. Ave Maria, que a gente tá orgulhosa demais, assim como você. Meu Deus, assim, sentar na nossa frente, a gente aprende tanto, né, amiga, também? E os que virão, então nos acompanhem. E eu acho que lembrar, né, amiga, que escutar também é resistir e incluir, né? Eu amo que ela sempre faz um adendo Entre escutas, para o nosso nome do podcast. Porque está no entre escutas, a escuta. Vamos ampliar essa escuta, isso é real, né? A gente podia trazer um tema só disso, né? De abrir os ouvidos e escutar com presença. E não só para responder, para... Enfim, já entra em outra coisa. Mas é isso, John. Muito obrigada. Um beijo, tchauzinho. Tchau, gente. Beijo, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.